Deve ser muito ruim ficar lendo o teu nome em site, e as pessoas falando, e tu deve ficar, caralho, que porra é essa? Por que vocês estão falando sobre isso? É uma coisa também... Eu sou também filho do cara, né, do Emílio, pô, uma coisa que eu não planejou. Não escolhi, né? Então, mas eu sei que as pessoas sempre se interessaram pelo Emílio e tal. Então, obviamente, o fato de eu ser filho do cara, isso... Já te dá uma fama instantânea. Clique, e dá clique, sabe? Uhum. Puta, o filho do Emílio, não sei o quê. Também eu tive meus momentos lá de colher o capricho junto com meu irmão. E aí isso gera curiosidade das pessoas, de querer saber da vida pessoal e tal. Mas é isso que você falou. Eu acho que chega momentos que eu falo, cara, foda-se, eu sou eu mesmo. Você que eu sou e foda-se, entendeu? Quando é que foi que tu sacou, eu sou filho do homem, e isso gera um certo interesse no público e algumas responsabilidades em mim? Porque até então, imagino, tu é uma criança, tu não faz a menor ideia se o Emílio é conhecido ou não. Chega uma hora que deve bater um caralho, eu sou responsável por algumas coisas aqui, porque sempre vai bater na figura dele. Quando é que tu sacou isso? Quando é que tu viu isso e como tu interpretou essa história? Pô, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, cara, desde muito moleque, assim, quando o Pânico começou a estourar na TV, obviamente na TV eu senti isso muito mais. Porque até então a rádio tinha aquela coisa do meu pai ser a grande voz, sempre foi a grande voz, tudo bem, ele sempre trabalhou na TV, mas o Pânico foi o que levou ele, porra, né, o que foi o projeto da vida dele. Uhum. E ali eu percebi, óbvio, muitas vezes eu ia nas gravações, ia no set de filmagem, às vezes a gente até ia no Pânico no navio, eu percebia que muitas pessoas se aproximavam de mim para estar perto do cara, para não sei o que e tal. E aí, à medida, claro, com que você vai ficando adulto, você vai percebendo que o cara tem certo poder, conhece muita gente influente, é um puta cara talentoso, inteligentíssimo e tal. E aí eu comecei a entender isso. Mas eu acho que foi à medida que você envelhece, né? Você vai sacando que enfim, que as pessoas têm um interesse também de estar perto ali daquele ambiente e tal. Mas, enfim, e óbvio, e pela história que meu pai tem também. O Emílio, ele tem uma história que, puta, vem desde os anos 80. E cada vez, até antes, mas começou na Band lá, foi o primeiro cara que tocou black music, eu não sabia. Cada vez que ele me conta as histórias, eu vou me surpreendendo, mas eu falo, caramba, como você tem chão, bicho. E é muito louco, né? E a gente que é moleque, tá adulto, mas que ainda tem muito chão, a gente não imagina, né? O quanto que a vida nos traz de história e tal. Como é que é também saber, porque eu sou fã do Emílio, ele moldou meu caráter de certa forma, porque eu acompanho o Pânico, acompanhei desde 95, 96, indo pra escola com a minha mãe. Ela me levava pra escola de carro e a gente ia ouvindo o Pânico na rádio. Então eu sempre escutei. Ele, de certa forma, inclusive isso que eu tô fazendo agora, foi incentivado por ele. Porque eu era viciado em rádio e ele era a grande voz do rádio. Ele foi um cara que eu vislumbrava, olhava, esse cara que talentoso, o jeito que ele se comunica, que foda pra caralho. Tu não tem essa visão... Tipo assim, tu não conseguiu curtir o Pânico como todos nós da nossa geração curtimos. Faz sentido isso que eu tô falando? Sim. Porque tu tava sempre dentro. Não sei se tu tem a noção pra fora como é que as pessoas enxergam. Total, não tenho. Isso é uma coisa que eu me pego pensando, assim. Eu não tenho. Às vezes eu, sei lá, eu não sei, às vezes eu comparo, sei lá, o Emílio com, sei, alguém que também é super famoso e tal. Aí eu consigo compreender um pouco, sei lá, eu adoro o Galvão Bueno, por exemplo. Sou também fanzaço do cara. Eu falo, será que, pô, meu pai é o Galvão e tal? Será que é mais ou menos a mesma proporção? Mas, sei lá, eu respeito muito a carreira
a carreira dele, enfim. E tu curtia Pânico como um jovem? Pra caralho. Tu via e se divertia? O Pânico eu sempre gostei mais na rádio. Também. Você também, né? É. Eu sempre gostei. Aquele CD, eu tenho aquele CD de música, Eu Quero Te Fu, puta, isso é muito Vida antigo. de Boston. Isso é muito antigo. Eu sei as músicas Tinha de fitinha cor. cassete. Lá em casa a gente tinha fitinha cassete. CD, eu lembro do encarte, é um bonequinho indo pegar o telefone, assim, um pouco assustado. Isso. Porra, eu vi muito esse CD na minha vida. Macacaralho. Macacaralho, era muito bom. Foi meio na levada do Mamonas, né? Eu lembro, Mamonas surgiu ali em 95. Raimundos também veio nessa onda. Veio Mamonas, Raimundos, Pânico. Tinha mais alguns ali dessa onda de zoeira, né? Era muito bom. Rock com zoeira. Falei. Não, eles faziam shows grandes. Eu lembro que tem vídeos deles do Pânico, eles no Gugu, fazendo... Com peruca, cacete. Era muito louco. Peruca. Muito louco, muito louco. Hoje, porra, as músicas completamente... hoje seriam canceladas. Não, eles seriam presos, com certeza. E eu acho... Eu não lembro se o Bola... Eu acho que o Bola não tava ainda. Era o Emílio, era o Billy, o Maestro Billy. O Maestro Billy. Som na caixa, Maestro Billy. Porra, e tinha uma... Tinha o Japa, não tinha o Japa? Então, o Japa eu acho que não era parte da banda. Eu não lembro agora se o Bola tava. Puta, é muito antigo isso, cara. É muito louco. Mas a gente tem umas recordações, assim, dessa época, né? É interessante, né, bicho? Você vê quanto de coisa o velho já fez, já. É engraçado.